Que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Quero, nessa oportunidade, meditar com você sobre um assunto que é muito importante: a vontade de Deus para a nossa vida. Lá em Romanos 12, versículo 2, fala que nós não devemos conformar com este presente século, não devemos seguir o curso desse mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a vontade de Deus para nós neste texto? O que significa a vontade de Deus? Geralmente as pessoas pensam na vontade de Deus como algo que vai ainda acontecer, ou as coisas referentes ao futuro. Tudo bem, não é errado pensar dessa forma. Porém, ali no texto, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em consonância com toda a Escritura, é a vontade do Senhor, é a lei dele, aquilo que na teologia nós chamamos de lei moral. A vontade de Deus que foi revelada e está na Escritura. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por toda a Escritura nós vemos que a lei do Senhor, ela é chamada de boa, ou seja, ela é benéfica. O caráter da lei de Deus é o caráter do próprio Deus. Também ela é chamada de agradável. O apóstolo João vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos. Eles são fonte de vida para aqueles que os obedecem. E ela também é perfeita. Bem, basta nós olharmos para os Salmos e nós veremos vários Salmos destacando a perfeição da lei de Deus. E é verdade, a lei do Senhor ela é boa, agradável e ela é perfeita. Então, quando se tratar da vontade de Deus, em vez de você ficar preocupado com o amanhã, mas será que isto é a vontade de Deus para a minha vida? É a vontade de Deus que eu faça isso ou faça aquilo? Concentre-se em fazer a vontade de Deus que já está revelada na sua palavra. A vontade de Deus que já está revelada na sua lei, e a sua lei moral é a sua palavra que foi revelada a nós. É na palavra de Deus que tem que estar o nosso coração. É na palavra de Deus que para a palavra de Deus que devemos devotar toda a nossa atenção, a fim de cumprir o que ela diz. Porque afinal de contas, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Concentre-se em fazer a vontade de Deus na sua vida, em vez de simplesmente ficar tentando entender o futuro ou saber o que você deverá fazer amanhã. Concentre-se no agora, em fazer a vontade de Deus na sua vida hoje, em seguir o que a Bíblia diz para você hoje. Como você deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Lembrando que esse é o resumo da lei de Deus. Os 10 mandamentos. Toda a vontade de Deus se resume nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos se resumem nesses dois. O Senhor Jesus, quando ele apresenta 2 mandamentos, ele não está dizendo que são só 2. Mas ele está dizendo o seguinte: toda a lei de Deus se resume nessas 2 verdades: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ou seja, depositando todas as forças do nosso ser nessa atividade de amar a Deus. E também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Faça isso. E você então verá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você experimentará na sua vida essa maravilha que é a vontade de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida e o seu dia. Deus abençoe.